Gente, boa tarde. Dando continuidade àquela aula da semana passada, vocês perceberam que nosso convidado teve problemas técnicos, mas eu pedi para ele retornar hoje para dar continuidade ao conteúdo de notação científica. Então, a palavra está com ele. Bom, minha parte, vou fazer duas participações. Uma falando um pouco sobre notação científica e outra sobre análise gráfica, envolvendo matemática e física. Então, vamos lá. Partindo desse princípio aqui, a gente vai falar um pouco sobre notação científica. Se é qualquer coisa, fala no zap, isso que eu não estou te ouvindo, não. Tem que mandar mensagem por aqui que estão falhando. Então, vamos lá. Quando a gente fala em notação científica, a gente fala em padronização de números. E se eu estou padronizando um número, eu tenho que observar duas coisas importantes. Se o número vai ser muito grande ou muito pequeno, e o número de casas que eu vou deslocar uma vírgula. Então, para isso, notação científica tem dois critérios importantes. O primeiro critério é o seguinte: eu vou ter que colocar um número, seja ele muito grande ou muito pequeno, na seguinte fórmula: K vezes 10 elevado a um valor aqui que eu vou chamar de N. Depois disso, eu posso ver o seguinte: o N ele vai ser um número inteiro, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, e o valor de K não pode passar de 10, certo? O valor de K tem que ser menor do que 10. Então, sabendo disso, vamos para o primeiro exemplo aqui. Ó. Eu tenho 2.500.000. Esse número aqui ele é muito alto. Se ele é muito alto, eu tenho certeza que eu vou ter que padronizar ele. De que forma? Primeiro, vamos colocar na forma aqui, ó, na forma normal do valor de K vezes 10 elevado a N. Como vai ser isso? Eu vou pegar um número inteiro que tiver diferente de zero, certo? E vou separar ele. Ó. No caso aqui, eu vou ter o 25. Então, eu vou deixar aqui o 25. Vezes uma potência de 10 elevado a quanto? Aí eu vou elevar ao número de zeros que esse número contém. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 5. Então, já deixei no primeiro padrão aqui. Ó. A segunda condição é que o valor de K que eu escolhi não pode ser o quê? Menor do que 10. Então, aqui eu tenho 25. Ó. Para esse número ficar menor do que 10, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó, entre o 2 e o 5. Certo? Então, se depois que eu colocar a vírgula aqui, eu vou ver quantas casas tem após a vírgula. Uma casa. Então, vou ter que somar uma unidade aqui no expoente. Então, esse valor aqui vai ser 2,5 vezes 10 elevado a 6. Certo? Então, essa é a primeira forma de eu fazer uma notação científica. Qual é a segunda forma? A segunda forma é você deslocar a vírgula. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar em que posição aqui desse número está a vírgula. Você pode dizer, professor, mas aqui nesse número não tem vírgula. Tem, só que ela está invisível. Ela vai estar aqui, ó, no algarismo mais à direita do número. E aqui eu vou ter um zero também hipotético, certo? Para mostrar que a vírgula está perto dele. E eu vou ter que deslocar essa vírgula para onde? Para onde eu achar um valor menor do que 10. Então, eu vou deslocar ela para a direita. Se eu desloco ela para a direita, o que vai acontecer? Eu vou ter que contar o número de casas que eu estou andando para a direita. No caso, é a esquerda de vocês. Aqui é a minha direita, aí é a esquerda de vocês. Então, ó, para a esquerda. Certo? Então, ó, ela vai estar aqui. Se eu pular uma casa, o número continua grande. Se eu pular outra casa, continua grande. Se eu pular outra casa, continua grande. Se eu pular uma casa, continua grande. Se eu pular mais uma casa aqui, ó, ele continua grande. E se eu colocar uma vírgula mais para aqui, ó, ela vai ficar entre o 2 e o 5, eu consigo achar um número, que é 2,5, que ele é menor do que 10. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a quanto? Aí eu vou ver quantas casas eu pulei da vírgula aqui, ó, que ela estava aqui inicialmente, e ela parou aqui. Então, pulou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas. Então, ó, 10 elevado a 6, ó, dá o mesmo resultado. Porém, um é no padrão da notação científica e a outra é contando apenas o deslocamento da vírgula. Ficou claro aí para vocês essa primeira questão? Sim. Vamos para a segunda, qualquer coisa a gente refaz alguma coisa aqui que vocês vão entender. No segundo caso, esse aqui foi o primeiro, certo? O primeiro caso é quando o número é muito grande.
No segundo caso, é quando o número é muito pequeno. Você vai fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer as duas formas. Primeira forma, eu vou pegar o valor inteiro aqui que eu tenho frente de zero, ó, que é 365, 365, e 5 feio, meu Deus, vezes 10 elevado a quanto? Esse 10, por padrão, ele vai permanecer tanto no caso muito grande, no caso muito pequeno. O que vai diferenciar é se o número começa com zero aqui, ó. Se o número começar com zero, eu já sei que o valor do nzinho aqui em cima, ó, vai ser negativo. Então vai ser menos alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Quantos zeros tem aqui do deslocamento que eu tirei o número? Se você observar, eu tenho ó, um zero, dois zeros, três zeros. Então vai ficar aqui menos 3, ó. Certo? Só que aí eu tenho que transformar isso aqui, ó. Esse número aqui tem que ser menor do que 10. Se esse número é menor do que 10, eu vou colocar uma vírgula em algum canto aqui para que esse número fique menor do que 10. Se eu colocar uma vírgula aqui, vai ficar 36,5. Esse número continua maior do que 10. Se eu botar aqui, vai ficar 3,65. Aí sim eu consigo fazer um número menor do que 10. Ó. Então, tá uma vírgula aqui. E eu vejo, como eu vinha da direita, nesse caso aqui, ó, como o número é muito pequeno, eu venho para a direita. Se eu vinha para a direita, quantas casas eu pulei do último zero que eu pulei aqui? Ó? Eu pulei apenas uma casa por 3. Ó. Então aqui vai ficar menos 1. Vai ficar 3. Vou colocar isso aqui mais bonitinho. 3,65 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Procedimento de cima. Se for deslocamento da vírgula, eu vou deslocar a vírgula para a direita e vou achar um número que seja menor do que 10. Ó. Se eu botar aqui, não vai fazer diferença. Se eu colocar aqui, não vai fazer diferença. Se eu colocar aqui, não vai fazer diferença. Mas se eu pular mais uma casa aqui, ó, vai ficar 3,65, que é o que eu quero. 3,65 vezes 10 elevado a quanto? Como começa com zero é negativo. Quantas casas eu pulei? Ó? A vírgula estava aqui e ela parou aqui. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, menos 4. Certo? São duas formas diferentes de fazer o mesmo procedimento. Então, já pode seguir aí. Qualquer dúvida, a gente retorna. Beleza, Iago. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Chegou aí? Foi. Como vocês viram na aula passada, eu dei algumas indicações de que nós iríamos tratar sobre o movimento. Nós comentamos sobre o que é aceleração, nós comentamos sobre o que é velocidade, nós comentamos também sobre a equação horária da posição, que é a equação sorvete. Tudo isso era indicativo para que na aula de hoje nós pudéssemos estar dando continuidade a essa parte de movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele é caracterizado por duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: a velocidade, ela vai se manter sempre constante. Então, uma das primeiras características é que essa velocidade, ela vai manter sempre o mesmo valor. A segunda característica é que esse movimento, ele ocorre em uma trajetória retilínea, ou seja, de fato, em uma linha reta. Então, você tem duas características super importantes para que você possa definir esse tipo de movimento. Ora, é movimento retilíneo, é uniforme. O que é uniforme? A velocidade. O que está se mantendo constante? De fato, é a velocidade. Como é que ele está ocorrendo? Em que tipo de trajetória? Em uma trajetória que representa para nós uma reta. Um exemplo muito claro em nosso cotidiano é você supor, por exemplo, que você tem uma determinada pessoa que está em um determinado carro e essa pessoa está indo a uma velocidade, por exemplo, de 100 km por hora. Ok, essa pessoa está andando a 100 km por hora nesse carro, está permanecendo com a velocidade constante e está em uma estrada
que representa para a gente uma linha reta. Dá para você identificar nesses exemplos a indicação desse tipo de movimento? Dá, por quê? Porque eu falei que a velocidade é constante e tem um valor simbólico de 100 km por hora, e também falei para vocês que está seguindo em uma estrada reta. Então, é bem fácil de nós identificarmos essas características, e esse tipo de movimento também, ele é bem mais facinho para que a gente comece a trabalhar com ele. Para que vocês entendam esse tipo de movimento, para nós sairmos da teoria para a prática, vou apresentar aqui um exemplo para vocês. E, de cara, eu peço que vocês suponham que nós temos aqui uma certa trajetória, essa trajetória que está indicada aqui nesse desenho, e você tem determinadas posições. Aqui onde está marcado de vermelho é a posição zero. No caso, é a origem dessa trajetória. Você observa que você vai ter alguns pontos, por exemplo, menos 20, menos 10, 10, 20, 30 e 40. Que indicações são essas, Esther? Essas indicações são justamente as indicações das posições que nós temos demonstradas por meio dessa trajetória. Então, o que é que vai acontecer? Para que nós possamos analisar bem direitinho, eu vou trocar aqui a cor. Pronto. Você vai supor que nós vamos começar a analisar esse movimento a partir dessa posição 10 metros. O que é que acontece? Eu digo para vocês, olha só, vamos começar a analisar essa trajetória a partir dessa posição. Que posição é essa, Esther? S igual a 10 metros. O que é que está acontecendo? No início dessa trajetória, o tempo inicial, ele vai ser quanto? Ele vai ser zero. Então, é por isso que eu indico para vocês que nesse ponto aqui, o tempo ele é igual a zero. Agora, mostro para vocês que vou mudando de posição, ou seja, vou variando a minha posição. Saí da posição 10 e quero agora chegar na posição 20. Então, foi justamente isso que eu fiz. Observe que, ao mudar de posição, o tempo também mudou. Por quê? Porque agora, da posição 10 para a posição 20, eu gastei, olha só, o tempo de quanto? De 1 segundo. E também mudei a minha posição. Eu estava na posição 10 e saí para a posição 20. Então, houve uma variação de posição e também houve uma variação de tempo. Você percebe que se nós saímos da posição 30 para a posição 40, acontece o mesmo. O tempo aumenta para 2 segundos e a posição também aumenta. Só que vocês vão observar que tem uma coisa que está acontecendo aqui de igual por igual. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira mudança de posição, da posição 10 para a posição 20, vocês observem que o tempo foi de quanto? De 1 segundo. Quando eu saio da posição 20 para a posição 30, o tempo aumentou. Ou seja, foi adicionado mais 1 segundo. Qual era o tempo aqui na posição 30? Era 2 segundos. Quando a gente vai para a posição 40, o tempo vai aumentar novamente. E assim vai prosseguindo. Só que você também observa que quando a gente sai mudando de posição, a posição vai mudando de 10 em 10 metros. De 10 para 20, aumentou 10 metros. De 20 para 30, 10. De 30 para 40, 10. Então, está acontecendo um padrão. Está aumentando sempre com o mesmo valor, com o mesmo padrão. Isso também é característico desse tipo de movimento. Então, por isso que trago para vocês este seguinte lembrete, olha só, observação, mesmos deslocamentos em intervalos de tempos iguais. Então, isso também será característico desse tipo de movimento uniforme. Ah, Esther, eu não consegui entender com esta figura que você acabou de nos mostrar. Vamos para o gráfico? Esse gráfico aqui da posição em função do tempo está representando essa trajetória que eu tentei desenhar aqui para vocês. Olha só. Quando nós iniciamos o movimento, quando nós saímos da posição 10 metros, a gente sabe que a posição era 10 metros e que o tempo era zero. Quando a gente tem esse caso em que nós temos uma das variáveis sendo zero, a gente já marca diretamente no ponto, ou seja, no ponto 10. Agora, quando a gente mudou para a posição 20,
O que foi que aconteceu? O tempo foi de 1 segundo. Então, 20, está aqui a posição, e marquei aqui com o tempo. O mesmo se dá com 30 segundos. Está aqui a posição 30 e o tempo foi de quanto? Aumentou mais 1. Então, foi quanto? 2 segundos. E assim vocês percebem que vai dando segmento. O que é que está acontecendo? A mesma coisa que a gente observou ali no desenho. Está havendo mesmos deslocamentos em intervalos de tempos iguais, ou seja, sempre aumenta no mesmo padrão. No caso do tempo, sempre aumenta de 1 em 1. No caso da posição, sempre está aumentando de 10 em 10 metros. Logo, a gente retoma a uma ideia que nós iniciamos na aula passada, que é a ideia de velocidade, de trabalharmos com velocidade média. Quem é esse ΔS, Esther? Esse ΔS é a variação da tua posição. Quem é esse ΔT? ΔT representa a variação do tempo. Isso remete propriamente a essa análise desse gráfico aqui. Por exemplo, para que nós venhamos descobrir que, de fato, a velocidade aquela é constante, basta fazermos aí um exemplo. Olha só. Vamos pegar a posição 20 e vamos pegar, por exemplo, o tempo 1. O que é que vai acontecer? Nós temos que jogar isso na fórmula e, de fato, constatar uma coisa, que a velocidade ela deve permanecer constante. Isso a gente vai fazer agora no exercício que eu vou apresentar para vocês, mas a ideia inicial é que vocês percebam que no movimento uniforme, a velocidade ela tem e deve sempre permanecer constante, ok? Vamos ao exemplo? Pratique. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula sobre o eixo X. É correto afirmar que você olha para esse gráfico e percebe que nós estamos trabalhando aqui com a posição, X sendo dado em metros, e com o tempo sendo dado em segundos. Ele pede para que nós façamos uma análise. Por exemplo, nós percebemos aqui que na posição 8 metros, nós temos aqui o tempo de 8 segundos. É correto afirmar que, letra A partícula está em repouso, letra B, a velocidade aumenta, letra C, a velocidade diminui, letra D, o corpo está se movimentando contra a orientação da trajetória, letra E, o movimento é uniforme. Então, nós temos que analisar todas essas alternativas. De cara, nós já podemos descartar a alternativa A partícula está em repouso. Gente, a partícula ela não está em repouso, a partícula ela não está parada. O que é que está acontecendo? Está acontecendo um deslocamento em um determinado intervalo de tempo, mas em repouso ela não está. Será que a velocidade está aumentando? Será que a velocidade está diminuindo? Isso nós vamos ver aqui logo mais. Vocês lembram que no slide anterior eu disse para vocês que toda vez que relacionarmos posição em função do tempo, isso remete a essa formulazinha da velocidade média, que você calcula a posição em função do tempo. Então, para esse nosso caso, nós também podemos exemplificar que a velocidade, olha só, na posição 8, que é essa que ele me dá aqui no gráfico, posição 8, dividido pela quantidade de tempo, pela variação do tempo, que é de quanto? É de 8 segundos também. Então, 8 dividido por 8, a gente sabe que vai dar quanto? Que vai dar 1 metro por segundo. Ô, letra bonita. Se nós pegarmos qualquer outro ponto aqui, por exemplo, Esther, vamos pegar o ponto 3, vamos lá, posição 3, no tempozinho, intervalozinho de tempo, 3 segundos. Podemos fazer a mesma coisa, tentar calcular a velocidade aqui. Velocidade vai ser de quanto? De 3 dividido por 3, que vai ser quanto? Que também vai ser 1 metro por segundo. O que é que nós podemos concluir com isso? Nós poderemos chegar à seguinte conclusão, de que o movimento ele é o quê? Uniforme, ou seja, que essa velocidade ela está permanecendo a mesma. Então, não importa se a posição é 8 metros e o tempo é 8 segundos. Não importa se a posição é 3 metros e o tempo é 3 segundos. O que é que acontece? Está acontecendo justamente o que eu coloco nessa observação para vocês.
mesmos deslocamentos em intervalos de tempos iguais. Isso me resulta em uma velocidade totalmente igual. Logo, letra E, o movimento de fato ele é uniforme. Dando continuidade agora com o professor Iago, ele vai mostrar a parte gráfica. Não sei se ele está me ouvindo. Tô ouvindo agora. Pronto. Fiz uma gambiarra aqui e consegui. Então vamos lá. Vamos partir agora para a parte 2 da aula de hoje. Então é o seguinte, vou falar sobre a parte matemática dos gráficos. Certo? Então é o seguinte, toda vez que a gente estiver trabalhando movimento, seja qual for a partir de agora, a gente vai trabalhar sobre o eixo cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Então, o que acontece? Toda vez que eu estiver trabalhando com eixo X e eixo Y, eu vou colocar as duas grandezas aqui em cima. O espaço, que pode ser dado em metros, e o tempo dado em segundos. Só que aí existe uma característica importante na matemática, nesse caso aí. Toda vez que eu estiver trabalhando com movimento uniforme, a gente tem a equação horária dos espaços, que é o sorvete. S é igual a SO mais VT. Só que aí, na parte da matemática, a gente tem a função afim. E a função afim é y igual a x mais b. Então, o que acontece aqui? Toda vez que eu estiver trabalhando com a função ax mais b, o S0 vai ser o valor de b da função, o v é o valor de a da função e o x é o valor de t da função. Então, o S0 é o valor fixo, vai ser o espaço inicial do móvel, e aqui vai ser a constante, tá? A equação lá da reta. E aqui eu vou ter a velocidade, que vai ser também constante, que vai ser o valor de a. O a aqui significa a aclividade da reta. E o x é o que vai variar, no caso aqui, a variação do tempo. Então, aqui, ó, se eu colocar uma reta aqui nesse gráfico, subtende que isso aqui seja uma reta, certo? A minha tortinha, mas subtende que isso aqui seja uma reta. Eu vou ter a partir daqui, ó, o espaço inicial do móvel, e aqui eu vou ter o espaço final do móvel, certo? Dado um tempo, esse tempo aqui eu vou chamar de T2, e aqui eu vou chamar de zero, que é o tempo T1. A partir daí, a gente pode calcular a velocidade, como a professora Xé falou. A gente pega o espaço final menos inicial, dividido pela variação do tempo final menos o inicial. Nesse caso aqui, como está sobre o eixo aqui, ele parte do zero, certo? A parte daqui é do zero e vai aumentando aí a escala do tempo. Com isso, a gente tem uma coisa importante aqui. Toda vez que eu tiver um gráfico aqui, por exemplo, o espaço em função do tempo, aqui já um gráfico numerado, eu vou ter o espaço inicial aqui, que é 20. Aqui eu tenho o espaço final, que é 50. E o tempo transcorrido dele do 20 por 50 vai ser 5 segundos. Ó. Então, eu consigo calcular justamente essa velocidade. Que no caso aqui vai ser a diferença daqui, ó. No caso seria 30. Dividido pela diferença aqui do tempo. Ó. Como é aqui parte do zero, a gente tem do 0 ao 5. Que no caso aqui dá 5 menos 0 dá 5. E eu dividindo 30 por 5 vai dar 6. Então, aqui, ó, a velocidade aqui vai ser 6 metros por segundo. Depois que eu achei isso aí, eu posso fazer várias coisas. Posso montar a equação horária. Ó. O S vai ser igual ao S0, que é 20. Como a trajetória aqui, a reta, ela está com a clive grande aqui, ó. Ela está em estado crescente. Aqui vai ser mais. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a velocidade aqui, ó, que é 6 vezes o valor do tempo, ó, que no caso aqui é 6t, certo? Então eu consegui montar a equação horária da velocidade, extraindo os dados do gráfico, certo? E outras duas questões interessantes aqui, que foram temas do Enem, para a gente discutir esse conceito de velocidade. Então essa aqui foi do Enem de 2017, da prova amarela, primeira aplicação, ele diz o seguinte, ó,
Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo do intervalo de tempo, intervalo de tempo definido, a variação da velocidade, variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Então, aqui você tem um gráfico cartesiano, você tem um eixo aqui x, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. No y a gente tem a velocidade e no eixo x a gente tem o tempo. E a pergunta é bem simples, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Quantos minutos, ou seja, qual tempo? É o tempozinho aqui. Ele permaneceu imóvel. Imóvel quer dizer o quê? Que a velocidade seja igual a zero, ao longo de um intervalo de tempo total assinalado. Então, analisando aqui, de onde ele começou até ele terminou, quanto tempo ele permaneceu parado? A gente viu anteriormente que a reta pode ser crescente, decrescente ou constante. Então, aqui, vamos supor que aqui seja o número 1, aqui o número 2, e aqui o número 3. Começou no tempo zero, velocidade igual a 1. Permaneceu constante, e depois fez o quê? Aumentou. Depois que ele aumentou, o que aconteceu? Ele foi reduzindo. Reduziu. Depois manteve constante de novo. Depois aumentou de novo. Depois diminuiu. Passou um tempo aqui, e depois acelerou e foi embora. Então, o que aconteceu? Eu quero saber quanto tempo esse móvel permaneceu parado. Analisando o gráfico, toda vez que um número encostar no eixo aqui, essa reta aqui encostar no eixo do x, isso quer dizer que o valor do y é zero. E como a velocidade está aqui no eixo do y, ela vai valer zero. Então, quais são os momentos que a velocidade vale zero? Entre o instante 6 e o instante 8, que no caso eles estão sobre o eixo do x. Eles não têm altura nenhuma. Aqui tem altura, então quer dizer que ele não está parado. Toda vez que não tiver altura, é porque ele está parado. Se ele tiver pelo menos uma alturazinha, ele está em movimento. Então, entre 6 e 8, ele estava em movimento. Fazendo a variação do tempo aqui, 8 menos 6 vai dar 2 minutos. Então, aqui vai ficar 2 aqui, certo? Ficou claro para vocês aí a resolução? Uma questão de análise gráfica em que você tem conceitos de física e conceitos de matemática ao mesmo tempo. Pessoal, disse que ficou claro. Hoje, repete aí, por favor. Eles falaram que sim, entenderam. Certo, então vou continuar. Essa segunda questão foi do Enem 2014 e também trabalha com os conceitos de física já até então analisados. A Companhia de Energia e Tráfego, a CET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então, a via é essa aqui. Você tem um radar aqui, marcado, e outro radar aqui. Nós temos 2 radares. Ele diz que o sistema mede o tempo, o tempo é medido decorrido entre um radar e outro. Ou seja, na hora que ele passa aqui no primeiro radar, começado a marcar o tempo, e quando ele passa do radar, o tempo é finalizado e vai ver qual foi o tempo que ele levou para atravessar essa trajetória aqui, de um radar para o outro. Fala também que no teste feito pela CET, os 2 radares ficavam a uma distância de 2,1 km. Ou seja, essa distância do primeiro radar para o segundo radar aqui, vale 2,1 km. Isso aqui é a distância, o Dzinho. Certo? Então, a gente já tem uma informação importante aí. Continuando. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea. Ou seja, o radar é que ia definir isso automaticamente. Ao se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto, aqui, tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média, olha só, a velocidade média é calculada como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, você, às vezes, pega a prova do Enem, o Enem pode trazer a fórmula já prontinha para vocês. E, por vezes, a prova tem que ser, aliás, a fórmula tem que ser deduzida a partir do enunciado. Então, segundo esse enunciado, a velocidade média, Vm, vai ser igual a quem? A razão entre a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, o que vai acontecer? Dado que isso aqui você deduziu da fórmula, você vai precisar do tempo ainda. Você só tem o valor de D. Então, vamos prosseguir. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condição segura de deslocamento, ou seja, nesse percurso aí, deve ser no mínimo de 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisaria instalar uma placa
antes do primeiro radar, informando a velocidade média permitida, ó, velocidade média permitida, nesse trecho da via. Então, aqui vai ter uma placa, antes que ele entre aqui no trecho, né? Vai ter uma placa aqui, e aqui vai ter o valor da velocidade, ó, VM. Para que ele não seja multado devido a um excesso de velocidade. É o que acontece. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. E a pergunta é bem simples. Ó. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é qual? Então, qual vai ser o número que vai estar lá na plaquinha, determinada lá para colocar no início do primeiro radar? Você percebe o seguinte, antes de mais nada, ou qualquer questão que você vá ler no Enem, você tem que ler o contexto e tem que olhar as alternativas. As alternativas aqui, se você analisar direitinho, eles estão tudo em quilômetro por hora. Ó. E os dados não estão em quilômetros por hora. Então, você vai ter que fazer uma transformação aí para conseguir transformar isso. Então, aqui ó, você tem a distância em quilômetro e o tempo aqui ele está em minuto e segundo. Então, eu vou ter que fazer essa transformação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. O valor de S, ou o valor de D, que é o espaço, que é de 2,1 km, eu vou transformar em metros. Aí, eu vou pegar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu estou em quilômetro, eu estou aqui, ó. E se eu vou transformar para metro, metro está aqui, ó. Então, eu vou ter que caminhar para a direita. Se eu vou caminhar para a direita, eu vou multiplicar. Então, por isso aqui eu estou multiplicando, ó. Vai ser 2,1 vezes. Quantas casas eu vou pular de metro para de quilômetro para metro? 1, 2, 3. Aí vai acontecer, ó. Vou fazer aqui a multiplicação por 1000. Se eu estou multiplicando por 1000, eu vou fazer o quê? Vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita e finalizar aqui. Então, 2,1 vezes 1000 vai dar 2.100 metros. Finalizei a questão do metro. Já o tempo, que eu tenho de 1 minuto e 24 segundos, eu vou ter que transformar tudo em segundos. E eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Ó. Então, vou fazer 1 vezes 60 mais 24. E 60 com 24 vai dar 84 segundos. Como a questão já me deu essa velocidade aqui, ó, que é a distância dividida pelo tempo, eu vou dividir 2.100, que foi o que eu achei em cima, dividido por 84 embaixo. Dividindo 2.100 por 84 vai dar 25 metros por segundo. Isso aqui podia aparecer também assim, ó, metros segundo a menos 1. Metros vezes segundo a menos 1, que daria no mesmo. Ou essa unidade aqui, ou essa unidade aqui. Ultimamente o Enem está adotando essa aqui, certo? Então, se aparecer metro vezes segundos elevado a menos 1, você pode entender que aquilo lá quer dizer que é metros por segundo. Só que aí, como está em quilômetro por hora aqui as respostas, ó, eu não posso marcar 25, porque a resposta não é essa, não vai ser a letra A. Então, eu tenho que transformar 25 metros por segundo para quilômetro por hora. E na física tem uma regra básica que diz, toda vez que eu tiver de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico ó, por 3,6. Então, 25 vezes 3,6 vai dar 90 quilômetros por hora. Então, a alternativa correta não seria a letra A, seria a letra C de casa. Certo? Ficou claro aí para vocês? Sim, professor. Pronto. Então, essa aqui foi minha participação. Esther, é com você. Vamos lá. Só para encerrar esse estudo aí dos movimentos e essas questões, vamos resolver nossa última questãozinha da aula de hoje. Que é uma questãozinha que envolve a aplicação da equação horária da posição. Então, essa questãozinha merece muita atenção, ela não é difícil, tá? Só que merece bastante atenção às informações que ele dá para você e interpretação. Vamos lá. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo a velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com a indicação D. Então, ele quer saber qual será a posição que esses dois amigos irão se encontrar.
Pela leitura dessa questão, se você interpretar bem direitinho, você vai perceber que há informações aqui de posição e há informações também relacionadas, por exemplo, à parte de velocidade. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a posição, aliás, em que eles vão se encontrar. Então, se você pegar um enunciado desses, sai marcando e indicando quais são essas informaçõezinhas básicas. Nós sabemos que está falando que vai manter uma velocidade, então nós estamos trabalhando com o movimento uniforme. Qual é a equação horária do movimento uniforme? Sorvete, S igual a S0 mais VT. Então, de cara, você já deve saber que nós iremos utilizar esta equação. Só para indicar rapidamente, quem é S, Esther? Posição final. Quem é S0? Posição inicial. Quem é V? Velocidade. Quem é T? Tempo. Para que nós possamos fazer essa questão, vou dividir ela em 4 passos. Inicialmente, você tem que desenhar o que é que está acontecendo, se você quiser, né? Se você não entender de cara. Então, a gente sabe que temos 2 amigos, Marta e Pedro, e percebe que a Marta, quando ela está nessa posição aqui de 10 quilômetros, ela está a uma certa velocidade, ela fala que vai manter essa velocidade de 80 quilômetros por hora. Quando ela está nessa posição, ela observa que seu amigo Pedro ainda estará na, vamos dizer assim, origem, ou seja, no ponto zero, e que ele pretende andar, se movimentar, com a velocidade de 100 km por hora. Depende aí de como ele vai. Não sei se ele vai a pé, correndo, não sei se ele vai utilizar algum automóvel. Então, a gente supõe desse modo. O que é que acontece? Nós vamos imaginar dessa forma, fazendo aqui uma pequena ilustração. Agora, partindo aqui para o nosso primeiro passo. Nós sabemos que estamos tratando de duas pessoas que estão com informações de posição e de velocidade diferentes. Olha só, no primeiro passo, a gente vai escrever uma função para representar o que é que Marta está fazendo. Então, SM, eu só estou indicando que é a posição final de Marta, está sendo indicado por. Sempre compare a equação, a fórmula, com o que você está fazendo aqui, tudo bem? Para você não se perder. Quem é a posição inicial de Marta? Aí você olha para cá, para esse desenhozinho, para ficar bem mais fácil. Quem é a posição inicial de Marta? É 10 quilômetros. Então, no lugar de S0, eu coloquei o 10. Quem é a velocidade dela? Ela falou que mantinha a velocidade a 80 quilômetros por hora. Então, no lugar de V, coloquei o 80. T, o tempo, eu não sei, mas eu quero descobrir. Então, ficou dessa forma. SM igual a 10 mais 80T. Segundo passo. Agora nós vamos escrever uma pequena função também para representar o que Pedro está fazendo. Vamos lá. Segundo passo, função para Pedro. Da mesma forma, eu vou comparar as duas. A fórmula com o que está acontecendo. Então, SP só para representar que é a posição final de Pedro. A gente sabe que Pedro está em que marco? No marco zero. Então, a posição inicial dele, de fato, é zero. Qual é a velocidade que ele pretendia utilizar? Ele disse que era de 100 km por hora. Então, como nós não temos o tempo, também vai ficar SP, posição final de Pedro, igual a 100T. Terceiro passo, vamos igualar esses dois encontros. Se eles querem se encontrar, a gente vai igualar essas duas funções. Então, a posição final de Marta tem que ser igual à posição final de Pedro. O que é que vai acontecer? Vou pegar aqui a equação 1 e igualar com essa equaçãozinha 2. Quando eu faço isso, eu fico com 10 mais 80t igual a 100t. O que é que a gente vai fazer? Letra com letra e número com número. Então, vai ficar 10 igual a quanto? 100t menos 80t, que fica quanto? 20t. Isolando o t, nós vamos ficar com 10 dividido por 20 igual a t. Quem vai ser o nosso tempo? Nós encontramos que o nosso tempo vai ser de 0,5 horas. E agora? A gente queria saber o tempo? Não, a gente quer saber em que posição eles vão se encontrar. Mas, para sabermos, era necessário saber também qual era o tempo. Então, agora que nós sabemos qual é o tempo,
a gente pode substituir na equação 1. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com S igual a 10 mais 80, que era a velocidade ali de Marta, tá bem? Vezes quanto? Vezes o tempo, que era de 0,5 horas. Fazendo as continhas aqui, nós vamos encontrar que essa posição em que eles vão se encontrar é de 50 quilômetros. Tudo certo, gente? Ficou alguma dúvida? Precisamos voltar em alguma coisa? E aí, meu povo? Tá tudo ok, professora, deu para entender. Ok, Anne. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tinha feito aqui esses gráficozinhos, mas nosso amigo Iago, que é da matemática, explica muito melhor do que eu. Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí o nosso estudo sobre o movimento uniformemente variado agora, que é o que nós iremos atacar dessa vez. Lembrando que essa semana, hoje à noite ou amanhã, eu estarei postando uma pequena lista para vocês resolverem desse conteúdo. E o que vocês tiverem dúvidas, nas próximas aulas nós tiraremos todas, ok? Então, desde já agradeço a presença do meu caríssimo amigo Iago, professor Iago, aliás. Agradeço a presença de todos vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Uma boa tarde para vocês, gente. Tchau. Pois brigadão aí, viu, Iago? Você é Nada, qualquer coisa você fala lá no Zap. aquela nossa força 100% aí para essas aulas. Valeu, até mais tarde. Valeu, tchau. Tchau.